iniciando a mais esta live para falar sobre os 50 anos de um seriado que tornou-se um clássico também na TV brasileira. Estamos falando do Cyborg. O Homem Biônico, Steve Austin. O homem de 6 milhões de dívidas. Digo, de dólares. Olha só, pessoal. Daniel Saraiva, Batboy aqui. Vou chamar o convidado, especialista em ficção científica, Gilson Cunha, para debatermos sobre que o meu áudio esteja audível. Chamando aqui o Gilson. Opa. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo. Só o ar-condicionado é meio barulhento. Então fica um pouco baixinho aqui, mas vou ver se eu consigo aumentar um pouco o som aqui. Peraí. Eu tô ouvindo. Tá. Então tá. Quem diria, hein? Completou 50 anos do seriado do Homem Biônico, né? 50 anos, hein? 50 anos. Faz tempo. Tá. Não parece, mas faz. Pois é. E há muito tempo que não passa na TV também. Sim. Bom. Eu sou daquela primeira geração a assistir na televisão. Eu assisti na estreia, ainda em preto e branco, na antiga TV Difusora, que na época ela não fazia rede com ninguém, aparentemente. Ela não dizia, esta é uma afiliada da rede. Não, simplesmente não existia isso. Foi alguns anos antes, eu acho que foi mais ou menos uns 5 anos antes da Bandeirantes surgir. Da Band, da Difusora se tornar uma afiliada da Band. Por pouco eu pensei que fosse uma TV que veio antes da TV 2 Guaíba, mas... Não, veio alguns anos antes da Guaíba, porque eu acho que a Guaíba é de 79. Por aí. 79, entre 79 e 81, eu acho. Eu me lembro da estreia da Guaíba. A Guaíba começou com um monte de seriados antigos, já eram antigos na época, mas tinha uma novidade, que era o Logan's Run. No Brasil, recebeu um título também de Fuga das Estrelas, né? Embora não houvesse viagem espacial no meio. Bom. E o Homem de 100 bilhões de dólares foi um acontecimento na época. Como tu mesmo lembraste, da corrida em câmera lenta. Bem antes do Carruagem de Fogo. Não tão antes, eu diria uns 7 anos antes. 7 anos antes de Carruagem de Fogo, já estávamos correndo em câmera lenta. Então tem coisas que a gente viveu, que eu vivi naquela época como espectador, né? E só que a gente também não tinha acesso a todos os detalhes da mídia e tal, etc. Muita coisa a gente acabou descobrindo depois, com o passar dos anos, ou pesquisando e tal, etc. Eu, por exemplo, um detalhe óbvio que eu me esqueci agora é quem é o autor do famoso tema. Lembra? Sim. Porque a série, ela teve dúzias de compositores. Não, estou exagerando, teve só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só 9, eu acho. Entre eles, Jerry Fielding, Stu Phillips, que fez o tema do Galáctica junto com o Glenn Larson, Mike Post, que fez o tema do Capitão América da TV, do Esquadrão Classe A,
do Chumbo Grosso, do Magnum. Mark Snow, que eu acho que fez o tema do Arquivo X, é esse? Isso. Mark Snow, Oliver... não me lembro o nome do cara aqui agora. E o Gil Melé. O piloto, a música do episódio piloto era do Gil Melé. Casualmente, Gil Melé é considerado um compositor daqueles mais cabeça, mais snob. Era um cara que compunha pouco, ou pelo menos para cinema não aparecia tanto. Ele fazia mais coisa de cabeça. Para falar a verdade, assim de cabeça, e sem querer usar um trocadilho, a única outra composição do Gil Melé que eu conheço é para o filme de ficção científica do Will Brynner, The Ultimate Warrior, que no Brasil teve a péssima tradução de O Último Guerreiro, mas era o guerreiro definitivo. Era um drama pós-apocalíptico. E a música dele era sempre uma música meio que melódica. Era uma música que não tinha, ela não era temática. Ela era uma música para causar sensações. E ele mesmo era apresentado assim, como daqueles compositores de cabeça europeu. Aliás, eu não sei a nacionalidade dele, não sei se ele é americano, francês, suíço, mas eu sei que a música dele, não só a do primeiro piloto do Homem de 100 milhões de dólares, mas a do Ultimate Warrior, ela tinha um certo quê de mistério, de suspense, de estranhamento. E talvez por isso mesmo é que no piloto seguinte, Gil Melé foi cortado da produção. E eles passaram a colocar uma música mais convencional, mas com temas mais memoráveis, como o famoso... Deixa eu ver se eu faço aqui para não cair o strike. Esses são meus pobres dotes musicais tocando o kazoo. E é um jeito também de não dar strike, porque se eu coloco algum tema conhecido aqui, eu não sei, né? Não sei como é que funciona isso. Deixa eu ver. Música da série, o MDB dos episódios, né, do seriado. O tema, de repente, colocando o tema no YouTube, aparece direto. $6 Million Man Team. Desculpa, sem querer te cortar, posso continuar falando? Deixa eu ver. A lista de autores da música incidental, acho, deve ser da série. Sim. Segundo o MDB, Oliver Nelson, J.J. Johnson, Richard Clemens, Bob Bryant, Luke de Jesus e Benny Golson. A outra lista que eu tenho inclui Stu Phillips, Mike Post, Mark Snow e o próprio Gil Melé, que fez a música do piloto. Essa série, ela tem uma característica interessante. Os pilotos, principalmente os pilotos dos anos 70, e alguns mais recentes também, tinham essa característica que do piloto para a série. O piloto era num ano e a série era no ano seguinte. E às vezes, na série, eles mudavam radicalmente uma série de características. Inclusive, removiam personagens, trocavam atores, trocavam músicos, né? Então tem várias mudanças, mas a série em si ela é baseada num livro de 1972 do autor Martin Caidin. O Martin Caidin, que era um autor de ficção científica e também um expert em aeronáutica, piloto e um colecionador de aviões antigos. E ele era um entusiasta da aeronáutica. Eu não sei se ele tem alguma experiência de combate na guerra, que ele nasceu em 1915. Então, tecnicamente falando, idade ele já tinha para ter sido
convocado para a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não encontrei nada sobre isso na biografia dele. E ele começou a escrever ficção científica nos anos 50, só que ele tinha uma carreira variada. Ele fazia histórias de aventura convencionais e ficção científica. Dramas de combates aéreos, dramas sobre a Força Aérea, né? Aqueles combates, principalmente combates da Segunda Guerra Mundial. E ele fazia também ficção científica, embora muito do que ele escreveu de ficção científica não tenha chamado atenção. Talvez a grande contribuição dele para a ficção científica seja realmente a novela Cyborg, de 1972, que serviu daí de base para o seriado que seria lançado no ano seguinte. O que eu acho interessante é notar como esse livro originou um seriado tão rápido. Que aí fizeram... Oi? Em 73, depois do livro, saíram os telefilmes, que aí sim, em 74 veio o seriado. Isso, os telefilmes, né? Os telefilmes foram variando aos poucos. Produzido por ele que também se meteu, quer dizer, se envolveu com o Jornada nas Estrelas, que é o Harvey Bennett. Harvey Bennett, exatamente, Almirante Bennett. Tem alguns que chamam ele de Almirante Bennett, né? Inclusive tem umas fotos dele posando com uniforme clássicas também. Vi. Não uniforme clássico, uniforme aquele do Ira de Khan, aquele. O Harvey Bennett, que se não fala... Não, estou confundindo com Kenneth Johnson. O Kenneth Johnson, eu estava confundindo... Não, Harvey Bennett esteve envolvido com Star Trek. Mas eu ia dizer que o Harvey Bennett esteve envolvido com o Incrível Hulk. Não, o Hulk foi o Kenneth Johnson. Isso que fez depois, que até o Kenneth ele dirigiu e escreveu alguns episódios do seriado. Isso. Mas olha só que legal. Oi, fala aí. Mais tarde, eu mesmo que criaria o filme e o seriado Missão Alien e dirigiu aquele filme do Aço. Isso. Uma coisa que eu achei interessante, nos anos 60 e 70 era muito comum se pegar livros com alguma notoriedade e adaptar para séries. O que chama a atenção no caso do Homem de 100 milhões de dólares é a velocidade com que o processo foi feito. Aparentemente, o livro deve ter tido algum impacto na época. Eu vou ficar te devendo, não sei até se não ganhou um prêmio Hugo. Embora a história ela tenha talvez uma ênfase maior na questão espionagem. E ela apresenta algumas diferenças importantes em relação à série. Por exemplo, em relação aos biônicos dele, um dos dedos do braço dele, da mão dele, era uma arma lançadora de dados. Ele podia ser escamoteado e virar um lançador de dados. O olho esquerdo era removível. Era uma câmera. Ele podia deixar o olho dele plantado em algum lugar e ficar recebendo imagens. Eu não sei se isso daí não influenciou um certo episódio de Babylon 5, famoso, em que o G'Kar usa esse mesmo truque com o olho. E mais, ele tinha também uma placa de metal no crânio, resultado do acidente dele. E ele tinha também um radiotransmissor embutido em uma das costelas. Nossa. Ou seja, segundo a concepção de Martin Cage, Steve Austin estava mais para inspetor bugiganga do que para homem de 6 milhões de dólares. Antes do próprio... Uma coisa interessante é que mesmo com os telefilmes e depois a série, o Cage acabou embarcando nessa e criando uma série de novelas que eram mais ou menos independentes da série. E depois vendeu direitos para quadrinhos durante algum tempo. Houve quadrinhos dos anos 70 e teve uma adaptação mais recente, eu acredito, da Dynamite, por volta de 2012.
E como todo bom piloto que se preza, teve mudanças de elenco e mudanças de tonalidade. O primeiro filme, aquele que ele vai para uma operação no meio do deserto lá, do Oriente Médio, tinha um tom bem mais sombrio, mais próximo do livro até. E o Rudy Wells, no livro, ele é um amigo pessoal do Steve Austin. Partiu dele querer fazer a cirurgia depois do acidente. Aí sim, a questão do acidente tem no livro também. Infelizmente eu não li esse livro. Inexplicavelmente o livro não aparece em e-book, em lugar nenhum para baixar, só em locais meio perigosos e eu tenho medo de pegar vírus. E a edição física na Amazon está custando um preço imoral, que eu me recuso a pagar. Bom, o que mais? O Rudy Wells foi interpretado no episódio piloto por Martin Balsam. Isso. E da série, ele foi interpretado por Alan Oppenheimer, que, ao que consta, não tem nenhum parentesco com o inventor da bomba atômica. Não. Ele acabou sendo também ator de voz depois. Isso. E no início, não existia o simpático Oscar Goldman. No início, a gente tinha, na verdade, o Darren McGavin, que anos depois viria a ser o famoso Kolchak contra os demônios da noite. Né? O pessoal Carbono 14, como eu, talvez se lembre de Kolchak e os demônios da noite. Mas o Darren McGavin fazia o seu Oliver Spencer, que era um sujeito sinistro, maléfico, e queria o tempo todo explorar as novas habilidades de Steve Austin, pouco importando as condições em que era mantido. Inclusive, por ele, mantinha ele em animação suspensa entre as missões, se pudesse. Ou seja, um típico retrato da desumanidade da Guerra Fria. Já depois da série apareceu Richard Anderson, com seu bronzeado feito, e vendo Oscar Goldman, simpático Oscar Goldman, né? Todo mundo viu Oscar Goldman e pensava, que legal, um chefe de serviço secreto tão simpático assim, né? Nossa Senhora. A primeira metade do episódio piloto é considerada bastante fiel ao livro e o resto já varia. Já varia bastante. O que mais que eu tenho aqui da série? Olha, em essência, seria isso. Tem uma outra curiosidade também. O Martin Caine morreu em 1997 e um ano antes ele comprou, eu não sei se ele fez um trabalho para a Universal, que detinha os direitos do Buck Rogers na época, e ele escreveu um spin-off do Buck Rogers, no qual, no futuro, depois de acordar em animação suspensa, Buck Rogers ganha implantes biônicos. E nessa história, eles fazem uma referência direta a um ancestral tecnológico dele, que teria sido o primeiro cyborg, o nosso amigo coronel Steve Austin. É citado numa história de Buck Rogers. Buck Rogers que foi aos poucos se modificando. Como eu não li essa história, não posso te dizer se ele se baseia mais no Buck Rogers literário, que também teve, eu acho, mais de uma versão. Teve adaptações, teve época que nem era Buck, era Anthony Rogers. E teve uma versão também que a história se passa totalmente na Terra, sem nenhum conflito espacial. E só depois, então teve, né, são essas várias, alguém poderia chamar de iterações. Eu chamo de reboot mesmo. Porque naquela época o pessoal não tinha muito apreço por mitologias. E o Buck Rogers, então, que foi adquirindo uma série de camadas na mitologia dele, ganhou essa camada, não sei se algum dia alguém vai manter, de que pelo menos na última versão literária dos anos 90, ele agora é um cyborg. E a tecnologia dele foi inspirada, claro, é muito mais avançada, né? Mas foi inspirada na primitiva tecnologia que salvou a vida de Steve Austin.
Impactos culturais. Impactos culturais. O impacto cultural no Brasil foi estrondoso, gigantesco. Eu sou do tempo em que não existia essa coisa de TV a cabo, streaming, etc, etc. Então, todo mundo se reunia todo dia, na mesma semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, na mesma bate-tela em preto e branco, pequenininha, ou não muito, sei lá, para assistir os seus seriados. Então, os anos 70 são aquele período em que todo mundo começou a lutar Kung Fu por causa de Kwai Shan Caine. Bom, todo mundo começou a andar em câmera lenta também por causa do Steve Austin e da propaganda do Quixote. E que vocês sabem que todo seriado tem os seus patrocinadores e sempre tem a cor local do patrocinador. Na época do Kung Fu, por exemplo, o Kung Fu era patrocinado, até onde eu me lembro, talvez pela primeira Academia de Artes Marciais de Porto Alegre, a Kidokan, que era uma academia de Kung Fu, foi a primeira, até onde eu me lembro. Deve ter feito um bom negócio. Até onde eu sei, o Homem de 100 milhões de dólares tinha um patrocínio local aqui na difusora, ou um oferecimento da Ugini, que vende agasalhos esportivos legais, como aquele agasalho vermelho, cuja cor você não pode ver, porque a sua TV é em preto e branco. Na verdade, eles falavam em agasalho, mas todo mundo aqui no Sul falava, obviamente, abrigo. Agasalho é coisa de carioca, de paulista, de mineiro. Aqui se dizia abrigo de física. Não é nem de educação física, é abrigo de física. Então, muito a minha geração correu, saltou e pulou usando agasalhos Adidas, ou naquela época Adidas não era a marca, não era tão chique usar Adidas, ou outras marcas aparentadas. É que o Fidel não tinha feito ainda o marketing dele. Deus o livre. Se eu soubesse que estava usando, eu até parava de usar. Não, mas cá entre nós, não era tão pop assim. E também tinha os piratox da vida, né? Mas as pessoas compravam seus agasalhos Adidas ou não na Ugini, junto com o seu Quixote. E era o Quixote que tinha sua trava para jogar. Tá? Ele não tinha uma sola, ele tinha uma trava. Só que era uma trava macia, de borracha. E daí a gente tinha o kit para brincar de Steve Austin. Outro impacto cultural, mas esse aí já bem lá para acima do Equador, aconteceu nos livros do autor Robert J. Sawyer, que é um escritor canadense de ficção científica, premiado com o Hugo e com o Nebula, que adora cultura geek. Ele é um de nós. Ele é um de nós, disso não há dúvida. Ele incorpora referências geeks em tudo que ele escreve. Ele dá um jeito. E no livro Hominids, que é o primeiro livro da trilogia Neanderthal Parallax, o seu viajante interdimensional, o Neandertal, de um universo onde os Neandertais são a civilização dominante e os Homo sapiens é que foram extintos, está passeando pelo nosso mundo e ele tem no braço dele um implante com telas, que é uma tela que praticamente brota do braço dele, de um computador, uma inteligência artificial que ajuda ele numa série de tarefas. E quando ele está passando pela alfândega no nosso mundo, o cara da alfândega olha para ele e diz: eles te reconstruíram mais rápido, mais forte, melhor. E o pobre não entende nada. Mas ficou um momento interessante no livro, que é um livro muito interessante do autor que no Brasil tem publicado Flash Forward, que foi aquela série que tinha no AXN algumas décadas, sei lá, uns 10 anos atrás, ou mais, eu acho, 15 anos. Flash Forward, que era uma história sobre um fenômeno lá que o planeta todo fica inconsciente por 2 minutos, ou 1 minuto e 48 segundos, sei lá quanto tempo. E isso causa uma mudança
total no destino da humanidade. Mas uma história de suspense bem bacana. Que infelizmente só teve uma temporada. E até onde eu sei, os produtores não incorporaram nessa série as referências do Sawyer. Então esses são os impactos que eu consegui coletar mais interessantes na cultura mundial, na cultura local e na cultura brasileira, por que não, né? Eu acredito que muito acima do Mampituba, uma geração inteira brincou de correr em câmera lenta. Tenho certeza disso. Foi numa revista, segundo eu li, que o Lee Majors, ele falou que não aconselha correr sobre cimento fresco. Enquanto que todo mundo enxergava ele correndo em câmera lenta, que na verdade ele estava correndo mesmo. Então eles só desaceleraram. Se não me falha a memória, o primeiro telefilme não teve esse efeito de câmera lenta. Até não sei se ele não teve algum efeito de câmera rápida ou de uma corrida normal, com alguns pequenos relances, assim. Mas não teve, durante a maior parte do tempo, não teve efeito de câmera lenta no primeiro piloto, aquele da missão no deserto. Interessante. Agora eu me lembro muito da música temática, não temática, do Gil Melé. Uhum. O Gil Melé faria sucesso hoje em dia, do jeito que as pessoas querem, digamos, despersonalizar os filmes. Que nem os irmãos russos que tiraram o tema do Capitão América 2. E botaram uma música genérica, que entra por aqui e sai por aqui. E depois da difusora, o seriado passou onde mesmo? Olha, depois da difusora, teve um período de limbo, e daí, lá pelos meios dos anos 80, se não me falha a memória, a Globo comprou para exibir nos sábados de tarde. Mas a Globo, ela tinha uma coisa estranha. A Globo nunca soube direito o que fazer com séries. Ela pegava séries ótimas e jogava para madrugada, achando que só quem não trabalha de manhã cedo, no dia seguinte, é que vai assistir. Então ela largou, mas até onde eu me lembro, ela nunca chegou a exibir a série por completo. Como, aliás, ela deve ter feito com toneladas de coisas. Até hoje eu não me lembro da Globo ter completado alguma série. Normal. Minto. A Globo exibiu totalmente Battlestar Galactica, a primeira. Exibiu até o episódio A Mão de Deus. Sim. Já aquela outra série que muita gente confunde com temporada, Galáctica 1980, aquela série viria a ser exibida depois pela Record. E daí pela Pampa, e daí So Long. Como eu era bem criança, assim, eu conheço o seriado, mas eu não era assim de acompanhar sempre os episódios assim do início ao fim. Embora pareça mentira, que dizem que cada episódio tinha 1 hora. Sim. Não sentia por causa dos intervalos. Naquela época era assim. Deixa eu ver. O Fabiano aqui pede histórias e episódios marcantes. Bom, tinha vários, mas um dos episódios que eu gostei muito era aquele em que o Steve Austin encontra uma família de alienígenas que caiu na Terra. Uma família de alienígenas humanoides que estão morrendo porque eles não podem sobreviver muito tempo na nossa atmosfera. E o Oscar Goldman e o governo quer tacar a mão neles. Só que o Steve Austin se apieda deles, principalmente de uma moça lá, acho que era filha dos dois, do casal de velhinhos que morrem, alienígenas, e ele coloca ela numa nave que eles estão para lançar, que é uma
é basicamente um mini laboratório, mas ele dá um jeito de colocar ela nessa cápsula, e a cápsula, porque ela diz que ela vai ser recolhida, mas que eles só podem pegá-la em órbita. E a cápsula desaparece, ninguém fica sabendo o que aconteceu, mas ele está tranquilo porque ela foi resgatada. Se não me falha a memória, o nome do episódio é Sem Parar Até o Amanhecer. Daí teve outros episódios memoráveis também, como aquele do Pé Grande, em que ele descobre na falha de San Andreas, lá, em algum lugar lá da falha de San Andreas, na Califórnia, outro grupo de extraterrestres que vive escondido. E descobre que o Pé Grande, na verdade, é uma criatura cibernética que eles criaram. Meio para servir de guardião. Só que está acontecendo um fenômeno estranho. Ele está começando a se tornar orgânico. Ele está começando a se tornar um ser vivo e a se tornar dependente. Era aquelas viagens dos anos 70. Era aquela... Mas tinha uma certa poesia. Esse aí não era aquele episódio que era em duas partes? Que tinha até um túnel? Sim. Esse é um episódio em 2 ou 3 partes. Se não me falha a memória, a mulher biônica desse grupo de ETs também e o Pé Grande. Pé Grande, vivido pelo saudoso Ted Cassidy, se não falha a memória. Isso. Outros episódios legais, tinha um de uma sonda que foi mandada para Vênus e voltou, e como ela era capaz de aguentar as condições da atmosfera, da pressão, da chuva ácida, do calor, ela era indestrutível. Só que a inteligência artificial dela enlouqueceu e saiu por aí destruindo tudo. E daí o único cara que eles viram capaz de parar ela, sem que eles tivessem que usar armamento nuclear, era o nosso amigo lá, que foi lançado num combate singular contra a criatura que lembrava um Dalek de Doctor Who, tamanho família. Outro, bom, ele tinha uma galeria de inimigos muito interessante. Ele tinha lá as Fembots, que eram aquelas robôs, eu ia dizer android, mas são robôs mesmo, porque não tinha nada de orgânico, né? E tinha robôs também, que inclusive tem um episódio que um amigo dele é sequestrado e ele pensa que o amigo dele é biônico, por causa da força que o cara demonstra. E daí, no meio de uma luta, o rosto dele é arrancado e aparecem os circuitos todos e tal. E isso foi parodiado nos filmes do Austin Powers. Sim, Austin Powers, exatamente. As Fembots, exatamente. Boa, exatamente. Que mais? Aqui, ó. Eu não tinha lido antes. O Boy tinha lembrado sobre a questão da corrida em câmera lenta do homem nuclear do Chapolin. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. E mais? Qual outra história? Uma outra história. Assim, as que mais me marcaram pelo conteúdo humano foi o piloto, essa aí dos extraterrestres, a do Pé Grande. Tinha várias histórias legais. Teve uma também que na verdade era uma história sobre o Oscar Goldman, sobre o irmão do Oscar Goldman que desapareceu durante o bombardeio japonês a Pearl Harbor. E ele foi dado como um traidor, um cara que teria vendido segredos aos japoneses. E tem uma conspiração para impedir que a verdade venha à tona. E o Austin lá descobre que não, que ele morreu durante o bombardeio e tal, etc. E isso me leva a outra história, essa muito boa, que eu acabei de me lembrar, que era a história de um combatente japonês ainda lutando em algum lugar das Filipinas, se não me falha a memória, e que estava botando terror, que era o famoso Kuroda-san, senhor Kuroda, cujo ator, se não me falha a memória, não era o Mako. Podia ser o Mako, mas não era o Mako. E esse ator, esse combatente japonês lá, o Austin é mandado para procurar um menino, filho de americanos, que teria se perdido dos pais da floresta e virado uma espécie de menino selvagem. Só que, ao mesmo tempo, esse menino selvagem está sendo caçado também
por um grupo extremista local que quer pegar o Kuroda. Pelo menos é a lembrança que eu tenho do episódio. Posso estar bastante errado. E daí no final o Kuroda e o Austin se unem para tentar salvar o menino. E o Kuroda fica fascinado ao ver que o Austin caiu numa armadilha dele, teve a perna atravessada por uma estaca, daquelas estacas pande, e isso não pareceu afetá-lo grandemente. Assim. Eu me lembro dele dizendo assim, você tem uma honra estranha, assim, aquelas frases de efeito e tal. E daí ele tenta, tem uma hora que quando o Kuroda sabe que o Japão perdeu, ele tenta se matar. Mas daí o Steve Austin impede ele de se matar. Impede, né? Porque fica com pena do cara. O cara perdeu décadas da vida dele ali na floresta, né? E o Kuroda tinha vergonha de voltar para o mundo civilizado. Preferia ficar ali, ser esquecido, né? Só que o Austin leva ele para o Japão e o Kuroda encontra seus pais, que ainda estão idosos, estão vivos, estão idosos, mas vivos. É bem emocionante o episódio. E daí o Kuroda dá para ele uma coisa que os combatentes tinham, que era o cinto de orações, que era uma faixa com nós que eram acrescentados na superfície da faixa, costurados, e cada um desses nós era uma oração de alguém por aquele que partiu para a guerra. Então ele fica com as orações que, segundo ele, teriam sustentado ele a vida toda lá no meio da selva. O Kuroda não tinha nada, sabe? Absolutamente nada. Tirar tudo que ele tinha. Então era a mais alta honraria, né? Que o Austin poderia receber. Volta a fita, tô confundindo episódio. O episódio do Kuroda é um, o episódio do Menino Selvagem é outro. O Kuroda volta para a série. O Kuroda tem 2 participações na série. A primeira, que ele é encontrado na selva, e a segunda, que ele e o Austin vão atrás lá do Menino Selvagem. Eu tô passando aqui. Aparentemente fez um baita sucesso para chamarem de novo o ator e criarem uma história toda nova, né? Enquanto tá falando, eu tô olhando aqui no IMDb a lista de quase infindável de atores que participaram do seriado e eu achei vários famosos aqui. Sim. Eu tô procurando esse Kuroda. É o William Shatner. Tem. Tem William também Shatner é um colega astronauta do Austin que após a nave dele atravessar um fenômeno misterioso em órbita, ele volta com super habilidades psíquicas. Ele volta com telepatia, QI aumentado, capacidade de se comunicar com golfinhos. Outro episódio marcante é quando o Steve Austin descobre que não é o único biônico no pedaço. Ele descobre que um outro cara chamado Barney Miller, interpretado pelo Monty Markham, é um cara que fez toneladas de séries como ator principal e como coadjuvante. Monty Markham, grande ator de TV americana. Esse cara fazia o Barney Miller, que era um piloto de corridas que praticamente de humano só tinha cabeça e algumas partes do torso. 2 braços, 2 pernas e, por algum motivo que me escapa, o Oscar Goldman ainda tinha cedido uma força maior para os braços dele. E mesmo assim, o Austin consegue vencer ele quando o Miller fica descontrolado. Esse aí não é o que custou 7 milhões? Custou 7, exatamente. Acaba dando até um ataque de ciúme no Austin, é verdade. Ai. O Fabiano Bad Boy pergunta: quais episódios envelheceram mal? Olha, o Fabiano, é difícil. É difícil porque naquela época, os anos 70, a ficção na TV ela não tinha muitas preocupações com verossimilhança. Muito do que Jornada nas Estrelas tentou representar acabou
sendo esquecido pelas séries subsequentes em prol do espetáculo. Se eu ver alguma coisa que envelheceu mal. Olha, é difícil porque a gente curtia todos, né? Eu acredito que talvez os episódios das Fembots tenham envelhecido mal. A questão da maquiagem, de efeitos especiais, pode ter envelhecido mal. A questão de ver que o rosto, quando caía, era um rosto rígido, sem textura. Hoje em dia, eles conseguiriam fazer um rosto, em vez de fazer um rosto de fibra de vidro, como eu suspeito que era, ou de espuma de borracha, hoje em dia conseguiriam fazer um rosto de silicone com alta verossimilhança com a pele humana. Talvez por isso. Mas o primeiro episódio piloto, ele é bastante realista quando ele entra na geopolítica da época. O conflito do Oriente Médio, no fato dos agentes serem usados basicamente como peões descartáveis. O Darren McGavin está assustador como aquele chefe dele. Foi bom ter tirado ele, foi bom ter colocado o Oscar Goldman lá, o Richard Anderson. Porque todo mundo sabe que o melhor papel para o Darren McGavin só poderia ser Kolchak e os Demônios da Noite. Aliás, alguém aí lembra de Kolchak? Eu só conheci ele em reportagens que saiu até na Wizard Brasil, que até ele serviu de inspiração para o Chris Carter criar o Arquivo X. Sim, sim. Kolchak era, muito antes de Chris Carter, toda semana, quem apresentava o monstro da semana era o Kolchak, os Demônios da Noite. Era uma série que, com os meus 10 anos, ela era o assunto de todo mundo na segunda-feira de manhã do colégio. E aí, cara, viu o episódio da semana passada? Total. Todo tipo de monstro. Vampiro, zumbi, lobisomem, tudo. Tinha até um motoqueiro sem cabeça. Eu li sobre ele. É. Bom, eu acho que o seriado não passou todo no Brasil, porque diz que foram 5 temporadas que duraram até 78 lá e 99 episódios. A Bandeirantes, quando ela assumiu a distribuição, que eu acho que antes era da Record, suspeito que era a Record, muita coisa, não dessa Record que está aí, a primeira Record. A Record que fechou. Eu suspeito que a Bandeirantes deve ter feito um trabalho muito bom, porque ela deve ter... Só que aqui não existia esse conceito de temporada. Então é até possível que eles tenham exibido tudo. Porque quando estreou a Mulher Biônica, para não perder o gancho da série, que foi até 78, logo em seguida emendaram a Mulher Biônica. E causou comoção, porque era uma série que não era série de criança. Não era, como diria o Galdério, essa série de coisa que não existe para agradar a criança. Não. Era uma série para família. Todo mundo assistia. Da vovó ao netinho. Só o cachorrinho e o papagaio não assistiam, porque não entenderiam. Eu me lembro que quando passou a segunda parte do piloto da Mulher Biônica e ela recobra a memória depois de ter tido um ziriguidum biônico, mas ao mesmo tempo ter se esquecido do seu amor, Steve Austin. Depois disso, foi uma onda de indignação que varreu o Brasil de norte a sul. Eu me lembro de uma tia minha usando palavras que eu não posso reproduzir aqui para caracterizar a mulher biônica, a pobre senhorita... Qual é o nome da tenista mesmo? Senhorita Summers. Jane Summers. Jane Summers, isso mesmo. A minha tia ficou indignada por ela ter aqueles piripacos sempre que chegava perto de Steve Austin.
E daí ela começou a dar bola para o médico que implantou os biônicos lá. Que não era o Rudy Wells, era um outro cara da equipe do Rudy. Era um carinha mais jovem, mais bem apessoado e tal, etc. Mais fácil de criar climão. E junto com... E o coisa mais estranha é que é possível até que tenha exibido tudo. O que às vezes é meio estranho, porque eu me lembro que na época da Record, Mesh, por exemplo, se teve 2 ou 3 temporadas, foi muito. Eu só consigo me lembrar da primeira temporada. Ponto. E Mesh durou até 1983. Pois é. Mas voltando lá, a senhorita Summers. Steve Austin e James Summers são o casal mais não faz nada e não sai da moita da história da TV americana. Talvez empatando, mas não perdendo para o casal William Riker e Diana Troy. Ai, não sei. Sabe? Sabe aquele casal que você tem que sacudir os dois? Ô, pessoal, se vocês não derem um jeito agora, tá? Vão ter que apelar para útero artificial, para inseminação artificial, porque não vai dar, tá? Se apressem, tá? Mesmo com toda a tecnologia, vocês vão ter que montar um filho ciborgue. Só que daí houve os telefilmes que foram exibidos, se não me falha a memória, no SBT. Infelizmente eu tenho uma relação... Oi? Eu lembro bastante daquele de 87 que passou, que depois foi reprisado no Cinema em Casa, que é A Volta do Homem de 6 milhões de dólares e da Mulher Biônica, que até aparece o filho do Steve, que é o Michael, que também é piloto. Sim. E que, se não me falha a memória, também é biônico, né? Sofre um acidente e também tem os implantes dele. Isso. E a diferença é que um dos olhos dele lá até emite laser. O meu problema com o SBT, eu tinha uma relação deficitária com o SBT. Eu assumo. O SBT, ele passava as coisas no horário muito tarde para mim. Então, por exemplo, eu nunca vi o Lobo Solitário, porque passava de madrugada. Eu perdi a maior parte do Além da Imaginação com a dublagem original. Por quê? Porque passava quase de madrugada. Nossa. Então eu perdi quase tudo de legal que passou no SBT. Infelizmente, o SBT é uma mancha no meu currículo geek. E para piorar a história, o SBT pegava mal para diabo lá em casa. Era tudo... Vocês que são do tempo da TV digital não sabem do que eu estou falando. Eu estou falando das priscas eras do tempo da TV analógica. E como resultado, eu não vi nem os telefilmes da Volta do Homem de 100 milhões de dólares, nem os telefilmes do Kung Fu, que contam o que aconteceu com Kwai Chang Caine depois que ele encontra sua família e etc, etc, etc. Bom, aliás, ele descobre que tem um filho. Todo mundo... É o clichê, né? O Kirk tem um filho. Só que ele sabia, né? Ele só não contou para ninguém. O homem de 100 milhões de dólares tem um filho. O que mais? Kwai Chang Caine tem um filho, que virou monge Shaolin também. E foi para os States procurar o pai. Você vê que o Kwai Chang tem uma explicação. Tem um episódio, talvez o único episódio de toda a história, em que o nosso monge Shaolin favorito, digamos, a carne é fraca, e abdica dos seus votos de monge. Daí o filho. Em defesa do Kwai Chang, eu devo dizer que a moça, que era cortesã de um grande mandarim local, era uma flor de formosura. Já que falou na Band, eu lembro que, acho que lá pelos 90 e tanto, assim, passava, acho que era no final de tarde, início da noite, e eu lembro de uma frase, de um episódio, que o olho do Steve, o olho implantado, não ficava só aplicando zoom, ele também
tem visão noturna. Aí o cara, no episódio, Steve, como é que consegue enxergar assim? Aí ele responde, como muita cenoura. Muita cenoura, lembro dela. Essa é famosa, muita cenoura. Essa frase é tirada dos pilotos americanos e britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. Que diziam que o segredo deles pegarem os aviões alemães antes de chegarem a Londres era cenoura. Na verdade, era o radar, que estava começando a ser utilizado. Só que todo mundo foi... Oi? Todo mundo foi a dizer que era cenoura. O curioso é que eu lembro que na dublagem o Lee Majors teve as vozes de todos que também dublaram Christopher Reeve. Exatamente. Um deles, se não me falha a memória, era o André Filho. Não. O primeiro do Stallone. Teve um outro que era eu acho que ele era cearense. Ele viveu em Porto Alegre até a morte dele. Ele se radicou em Porto Alegre. Teve uma reportagem uma vez, que era um que tinha uma voz mais grossa, mais sóbria, assim. Que era um dublador que ele dublava também o Alan Alda, do MASH. Ele fazia a voz do Falcão. Vocês se lembram do Alan Alda, do MASH? Eu vi pouco dublador cearense. Dublador cearense tinha uma voz poderosa, assim, sabe? Uhum. Nossa, era muito... Eu acho que ele já chegou a dublar o Richard Dreyfuss em filmes mais antigos também. Muito boa voz. Não lembro dele. Uma coisa interessante que o Martin Balsam, ele apareceu depois num episódio de Além da Imaginação, versão anos 80. Lá por volta de 1984, 85. Eu estou vendo o Rudy Wells original, de repente, ali. Que é um escritor que começa a ser atormentado por seres diabólicos vindos de parte alguma. E um dia ele implora para eles o que fazer para que eles vão embora. E eles dizem, escreva sobre nós. E à medida que ele vai escrevendo, eles desaparecem. Então, na verdade, os demônios eram um bloqueio criativo dele. Era o Rudy Wells. Nossa. Uma coisa que me invocava naquele telefilme lá, a gente falou, né, que aparece o filho do Steve, é que quando aparecem lá os agentes, lá os soldados, eu lembro de uma parte lá que tem um soldado, quando eles invadem lá a base lá dos bandidos, o cara dá um tirinho no outro, aí o outro cai, certo? Aí o cara que atirou chega perto dele encosta para ver se o coração tá batendo. Para ver, será que eu matei? Ai, não! Como é que é? Parafraseando aquele pessoal na entrega do Oscar do Frank Drebin, ó. Virou meme. É verdade. Eu sei que esse teve mais 2 telefilmes também, que é o... Tem um episódio em que ele tem que se preparar para uma missão e tem lá um sargento linha dura, um sargentão, que põe para tirar o máximo dos biônicos dele, para fazer o treinamento dele. Que eu não me lembro dele, mas não duvidaria se fosse aquele famoso o R. Lee Armey, que era sargento de fuzileiros navais mesmo. Sabe aquele ator? Sempre tinha um sargento linha dura, era o mesmo cara. Sabe? Sim. O R. Lee Armey. Do Nascido para Matar. Isso, que fosse o sargento Hartman. Isso. Eu me lembro da Sátira da Mad, até hoje. Eu me lembro de um quadrinho da Sátira da Mad, que eu lamentavelmente não guardei, porque naquela época ele não tinha essa cultura do colecionismo. Mas era para um episódio hipotético no qual o Rudy Wells é sequestrado e o Steve é mandado resgatar o Rudy Wells. E daí eles estão pulando no muro e um braço está segurando o Rudy e outro braço está preso no muro e está esticando. E daí o Rudy, Steve, eu não me lembrava que seu braço biônico tinha sido programado para
ser capaz de esticar. Biônico, esse aqui é meu braço verdadeiro, pô. Ah, ai, ai. Eu lembro que lá por 95, a revista Herói, na edição 8, publicou uma reportagem sobre a série, que foram só 2 páginas. Carlos Primati fez aqui. Ó. Ah, bacana, legal. A Herói tinha muito disso, né? A Herói tem um grande mérito de ter sido uma das primeiras revistas de cultura pop, talvez a primeira revista de cultura pop que prosperou no Brasil. É, E tudo isso graças à, à força do poder otaku. É ou não é? também. É. E eu acho uma coisa bacana, eu acho bonito isso aí, porque houve uma época, há muitos e muitos anos, entre os anos em que os oceanos engoliram a Atlântida e o aparecimento dos filhos de Arias, houve uma era na qual o fandom era uma coisa só. Não existia essas picuinhas de Trekker versus Jedi, Jedi versus Trekkers, Otaku versus, sei lá, fã de super-heróis, fã da Marvel, fã da DC, sabe? Era tudo uma coisa só, era uma, sabe? Isso aí é uma coisa que eu lamento, foi se perdendo aos poucos. Aham. Para mim, reportagens como essa aí, que pegam um fenômeno da TV, na Herói, que era uma revista que começou sendo extremamente ligada à cultura nipônica, para mim, nossa, isso aí é de uma importância fantástica. Aham. Vejamos. Ah, deixa eu ver. Eu sei que o último telefilme que saiu lá por 94 foi o casamento do Steve com a Jamie. Finalmente saíram da moita, fizeram alguma coisa das suas vidas. Né? Eu tenho que cronometrar isso, mas de 1970, vamos arredondar, 1900 e... Eles se conhecem lá, eles se conhecem desde criança, mas o namoro foi 1978. É. 1978. 88, 10 anos. 98 seriam 20. Menos 4, 16 anos. Ah, Eles levaram 16 anos. 16 fucking years. Para fazer o que eles deviam ter feito a vida toda. é. A Conselheira Troy e o Riker, vamos ver. 1987, 1997, 10 anos. 2007 seriam 20 anos. Mas como foi 2002, então 2007, 15 anos. Steve Austin e... Como é que é o nome da moça Summers lá? James Summers. São o casal mais empatado da história da TV americana. Tá aqui. A menos que vocês conheçam alguém que se conheceu no barco do amor e não casou durante, sei lá, 18, 20, 30 anos, Steve Austin e James Summers são o casal recordista. Seguido bem de perto por William Riker e Deanna Troi. Pois é. Que só foram se casar no cinema, né? É. E sob ameaça. Ai, Tá bom. é. Na lista aqui eu não consegui achar o Kuroda. Kuroda! Acho que só com mais calma para poder achar ele direito aqui. Como é que chamam ele? Um dos poucos autores que, se não me falha a memória, o nome do ator era Shimoda. Vou ficar devendo agora. Eu só achei que atores famosos, tipo Dick Durock, que fez o Monstro do Pântano. Acho que foi o Monstro do Pântano. É. William Shatner.
The Man, Aham, The Legend, William Shatner. sim. Ah, tem o Sid Monty Haig. Markham, Sid Monty Markham. Haig. O Monty Markham, ele fazia toneladas de séries que nunca chegaram aqui. Uma dessas séries eu vi só uns pedaços em alguma coisa que deveria ser algo, deveria ser a afinada Tupi na época, que pegava mal pra caramba aqui. O Monty Markham fez uma série chamada Jovem Centenário. Já ouviu falar? Não. É a história de um cara que fica em animação suspensa nas montanhas e é encontrado pelo seu bisneto. Ele é congelado na época do faroeste. E é encontrado pelo seu bisneto nos tempos, sei lá, do início dos anos 70. É. Monty Markham fez um filme também em que ele é um cara que podia ver o futuro das pessoas. E ele podia prever quem ia morrer, quem ia sobreviver no atentado e coisa assim e tal. E ele começa a ser alvo de um assassino. E daí um dia ele chama a polícia, chama lá os caras da polícia para perguntar por que que toda a tropa que deram para ele são caras que vão morrer. Eu acho que era Alucinações Mortais, não me lembro. Um filme que foi um telefilme de sucesso na Globo, nos anos 70, com Monty Markham. Achei aqui. Apareceu também o Eric Estrada, que fazia Chips. O John Saxon. John Saxon. John Saxon era um amigo dele que era que foi sequestrado e substituído por um robô. Ah, Do mesmo criador, se não falha a memória, esse criador das fembots, dos robôs esses, era um rival do Dr. Rudy Wells, um cara que foi esnobado por Oscar Goldman e virou aquele típico cientista louco de opereta. Eles riram de minhas teorias. é, Sabe? é Daí todo ele passa a fazer lá. Oi? rancoroso vingativo. Isso. O John Saxon, na época, se não me falha a memória, ainda tinha um pouquinho de cabelo. Aham. Deixa eu ver aqui. O John Saxon, na época, estava em todas. Ele chegou a participar, por exemplo, de um piloto recusado do Gene Roddenberry, o Planet Earth. Segundo piloto. Ou foi o primeiro? Segundo. Ah. George Takei participou também no episódio. Shin Lin. Quem? George Takei, o Sulo. E depois? Eu tô fazendo. Vi aqui ó, aleatoriamente. Também teve um episódio lá com o cantor Rick Springfield. Rick Springfield. Rick Springfield. Se não me falha a memória, o Rick Springfield foi no Homem Sem Milhões de Dólares ou na Mulher Biônica? A série do Steve, que é tal de Niles, no episódio 7. Porque eu acho que ele aparece também na Mulher Biônica. Não, minto. Na Mulher Biônica é outro desses gurizinhos de boy band aí. Uhum. Era um cara, esqueci o nome agora, mas era engraçado. Porque o cara, ele causou um acidente na minha vizinhança. Uma guria na minha vizinhança, quando soube que o seu, eu não lembro o nome agora, vou te dever, mas quando soube que o seu cantor favorito ia participar do episódio da Mulher Biônica, que ela não assistia, tentou entrar correndo na sala para pegar o episódio desde o início e deu de queixo no chão. Ai. Deu um solavanco e pá! E virou lenda na minha vizinhança. É. Que É um daqueles cantores que aqui um hitzinho, sabe? Se eu não falha a memória, ele chegou a participar também da Mulher Maravilha, no episódio da Mulher Maravilha. Um daqueles caras que a Globo mostrava e 10 minutos depois tu esquecia já. Sonny Bono. O Rick Springfield, ele é o irmão falecido do Apollo no episódio piloto da Galáctica. Ele é o Zack. Ah.
Galáctica clássica. Aham. Pat Ringle, que depois seria o comissário Gordon nos filmes do Batman do Tim Burton, e o Isso. senador Hill. Ringo. Aham. É, muito nome. Estou procurando os mais famosos, né? Reb Brown, que depois seria o Capitão América nos telefilmes. É Brown, é Brown. Aham. Segundo operador de rádio. E a modesta homenagem ao Capitão América. Aliás, sabia que esse tema da TV, do Mike Post, e o tema do cinema, do Alan Silvestre, tem o mesmo tom? É, lembra bastante. Dá para misturar as partituras? Daí fazer um popurrí. Pam, 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 pam. É. Aham. Aqui, ó. Outro que também fez o pé grande foi o André the Giant, que é o André René Rossimoff. Ah, eu achei que era o Ted Cassidy. Mas ele fez Não era. Ah, os ele dois fez? fizeram. Os dois fizeram? Os dois fizeram. Pé grande aqui. Deixa eu Eu não ver. me lembrava do André the Giant. O André foi 2 episódios 76 e aqui o Ted, 2 episódios também. O André foi o primeiro, então. Deve ser. Eu acho que é porque eu lembro bem, consegue reconhecer o rosto dele. O André foi o primeiro. Então, o Ted Cassidy fez já na época da Mulher Biônica, talvez. Foi antes. Ou antes até. Antes aqui, que diz 2 episódios do Ted Cassidy de 76 e 77. Aí depois o André aparece, ó, 2 episódios da temporada lá, que tá no ano que saiu em 77. Uma coisa que eu acho interessante é que o acidente dele, com o famoso HM10, é real, não foi inventado. Eles usaram cenas de um acidente real. Isso. De um protótipo da Douglas, que, se não me falha a memória, matou o piloto. Não tinha como alguém sair vivo dali. Deixa eu ver aqui. Os quadrinhos que eu sei, teve essas séries dos anos 70 e teve uma da Dynamite. Aliás, a Dynamite, de uns tempos para cá, ela se especializou em pegar franquias antigas e adaptar para o quadrinho. Tem a minissérie... Quadrinhos também antigos. Tem a minissérie da Galáctica premiada do nosso amigo Daniel HDR, a que ganhou o Dragon Awards. Isso. Eles também adaptaram a própria... Eles adaptaram o Flint, o agente secreto Flint, do cinema dos anos 60. Ah, sei. Foi Embora, o James Coburn. Isso, com a cara do James Coburn. Embora o traço principal do James Coburn, o sorriso cara de pau que não sai nem a tapa, não tenha sido devidamente explorado no quadrinho. Então ele tem essa cultura de meio que arqueologia, né, da cultura pop. Eu não me surpreenderia se eles tivessem pego mais coisas. Aliás, várias dessas séries aí, em um momento ou outro, tiveram romances que deram origem a elas, né? O que foi? Olha só, eu acabei... É por isso que procurando com mais calma se acha certos nomes. Bom, a gente falou de John Saxon, que fez o Major Frederick Sloan em 2 episódios. Aí em cima dele tá o Kuroda, que foi o John Fujioka. Achei. 2 episódios. Kuroda, É. Kuroda foi um personagem que, na época, foi um fenômeno. Que todo mundo fala, a questão que a TV americana é muito
é racista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, só que o Kuroda foi um personagem de impacto. Ele marcou, sabe? Porque o pessoal fez ele voltar num segundo episódio. E eu me lembro até hoje o encontro dele com os pais idosos, né? Patrocinado lá pelo Austin, foi um momento bastante tocante, assim. Puxa, foi uma coisa bacana, assim. Ver que o cara, teoricamente, ainda tinha uma vida, né? Né? E ainda tinha família e tal, etc. Achei bacana isso. Uhum. Tinha para onde voltar, né? Stephanie Powers vai matar o Shalom em 3 episódios. Stephanie Powers. Stephanie Powers do Casal 20, não é? Isso. É. Stephanie Powers. Verdade. E... Até hoje eu não me esqueço que a Mulher Biônica teve uma lista de convidados incríveis também. Eu me lembro até hoje de um episódio que tinha o Vincent Price e outros malucos lá dos tempos da Hammer e coisa assim do gênero. Deixa eu ver. Farrah Fawcett participou de 4 episódios. Sim, Major para Fausto. Kelly Wood. Jack Colvin, que se não me engano, ele foi o repórter, o Magui, né? Do Magnífico, Incrível. é. Ah, 4 episódios também ele fez. Jack Magui, do Incrível Hulk. Isso aí. Jack Magui. John Eu me lembro que DeLance. um dos últimos episódios do Homem dos 100 milhões de dólares tinha um lá que já meio que forçava a barra um pouco em termos tecnológicos. Que ele queria dizer que os Estados Unidos já tinha uma base secreta na Lua nos anos 70. Ah. E que eles escavaram túneis e impermeabilizaram esses túneis para que a atmosfera não vazasse. E que a frequência de voos era tipo semanal, assim, entre a Terra e a Lua. Ai, ai. É. Mas é que é tudo feito pela missão da Apollo. É. Botaram tudo pra lá, assim, e foram escavando, escavando, sem ninguém saber. Cavou, cavou, cavou. Ai, ai. Vê? Eu tava horas antes da live, antes de achar essa revista aqui, que já sabia onde era a fonte da reportagem, eu lembro que deve ter saído também um texto, acho que falando dele, não sei se foi uma menção, numa Comics Magazine que saiu há uns 23 anos, mas eu não achei. Eu não sei se eu tenho ela ou se não achei na busca, porque eu lembro que eu tinha lido também uma reportagem do Buck Rogers. Eu tenho que dar uma olhada nos meus alfarrábios aqui, que eu tenho muita coisa de revistas antigas que talvez eu não tenha olhado com atenção. É, Mas é coisa que eu teria conseguido depois, porque naquela época a gente não tinha costume. é. Eu até hoje me arrependo de, na época, não ter comprado o quadrinho do Buck Rogers, porque eu não gostei do traço. Se eu soubesse que ia ser um gibi altamente disputado hoje em dia, talvez eu tivesse tido mais boa vontade. Olha aqui, achei, ó. George Gaines foi o General Wiley, num episódio, 74. É, o comandante Lassar. O comandante Lassar, que sabia! E o Larry Nielsen, será que não participou de algum? Acho que Naquela não. época ele ainda tinha ilusões de galã, né? Não é isso? É. Antes de ir para os besteiróis, a partir de um dos apertem os cintos, o piloto sumiu. O William Shatner também fez aquele Peter Graves também participou de um dos filmes. O Shatner é o amigo telepata lá, o astronauta telepata. É, deixa eu ver. Dana é o cara. Ah, que depois fez o Pete Thornton do Will. Isso. Uhum. Larry Stover fez aqui. É o dele. Ah, é o Barry.
Lembrei, ele chamava ele de Barry. Isso, Stover. Barry. Procura no YouTube. É lendária a cena que tá o Barry e o Steve num aquário Larry. oceanográfico. E daí ele diz, agora vai pular um golfinho, e pula um golfinho. Agora vão pular 2 golfinhos, e pulam 2. Lembra? Lembra dessa cena? Ele tá brincando de um Aquaman no aquário lá, chamando os golfinhos para saltar. Achei na lista aqui também outro ator conhecido, Carl Weathers, que depois fez o Apollo Creed. Carl Weathers, Apollo Creed. E Action Jackson também. E hoje em dia ele é o Griff Karga do Mandalorian. Muita gente. Apollo Creed. Uhum. Apollo Creed. Yvonne Craig fez um episódio também. O Yvonne Craig. Fez um episódio também. A Batgirl. A mais bonita Batgirl de todos os tempos. Diga-se passando. Eu tinha falado do Sid Haig, que depois fez até um filme trash lá, o Galáxia do Terror, e também fez uns filmes do Rob Zombie antes de falecer. Olha só. Galáxia do Terror. Verdade. Já falei sobre ele lá no Graphic Cine Cult. Que até a gente já tinha achado, foi no YouTube, a versão dublada que traz aquela sensação de cinema em casa. Cinema em casa, eu sabe. Eu perdi pérolas do cinema em casa. Eu perdi, por exemplo, o filme americano de Doctor Who. Um Doctor Who inglês perdido em São Francisco. Na verdade, 2. Porque no filme, o 7º regenera para o 8º. Kim Basinger, quando Nova participou de um episódio também, em 77. Kim Basinger. Kim Basinger, guriazinha. Fez uma. Farrah Fawcett, durante algum tempo, foi Farrah Fawcett Majors. Eles se divorciaram e ela casou lá com o... Como é que é o nome daquele cidadão lá do Love Story? Aquele cidadão famoso por aquele clipe de Oh, no! Oh, God! Oh, no! Oh, God! Ai! Conhece? Oh, God! Oh, man! Oh, God! Oh, man! Oh, God! Oh... Esse aí. Ai, logo ele. Oh, man! Oh, God! Oh, no! E a câmera girando. Aquela é considerada uma das piores cenas já filmadas, sabia? Eu sei que antes eu não tinha visto a cena. Depois, muito antes, eu tinha escutado ela mais acelerada num podcast lá do HDR lá. Oh, God, oh, man! Oh, God, oh, man! Oh, God, oh, man! Aí eu disse, de onde tiraram esse troço? Eu descobri isso aí no podcast do Nerdrotic, do Gary Bickler, que é um cara que fala de cultura pop, um ex-californiano que emigrou para o Texas. Ele é um refugiado californiano no Texas. Fugindo da incompetência da administração do estado do Texas. Desculpe, do estado da Califórnia. E o autor do tema, conseguiu descobrir? Coloca no YouTube, vai encontrar de repente. 6 billion
Dollar Man Team. Uhum. Só um instante. Às vezes o meu roteador aqui dá uma. Clica e dá uma escutada, que de repente. É que teve vários temas, né? Mas o tema em si, o tema mais famoso. Uhum. É que eu estou usando o celular para live, senão eu até dá uma fuçada. Deixa eu ver se aparece. Tem um vídeo aqui que aparece tema de John Gregory. Não, acho que não. E aí, confirma? Pam, 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 ararará, Esse, ararará, ararará. esse mesmo. John Gregory. John Gregory? Olha, É. pô, e eu achando que era de algum dos outros caras do primeiro time, tipo Mike Post, tipo Mark Snow. Bacana. Bom, esse aqui é um canal. Não sei se é um cover, mas deixa eu ver se eu acho mesmo. Ó, música tema. Hum, é que tem vários canais, né? Sim. Eu acho que. Oi? Vou ver se esse outro aqui. É. Até uma coisa que eu não me lembro, mas eu desconfio que na época que o Homem de 100 Milhões de Dólares começou a passar nos sábados da Globo, ele já começou dentro daquela tradição maligna da Globo, que é, em vez de tu ter uma baita abertura, tu tens Rede Globo apresenta. Assim. Bem assim. Isso A foi, versão. isso, se não falha a memória, passou a ser usado no meio dos anos 80. Ou na segunda metade dos anos 80. Porque na primeira metade, a gente ainda conseguia ver aberturas. Ah, Eu me lembro da abertura do Magnum, eu me lembro da abertura do Chumbo Grosso, Hill Street Blues. Eu me lembro da abertura do Galáctica, que era algo extraordinário de se ver e se ouvir. Ainda é, sob muitos padrões. Que aqui foi exibida em 1981, se não falha a memória. Apesar de ser de 1978. John Gregory, então, é? Não sabia que era. deixa eu ver se confere. Se. Bom, aqui o som era perfeito, assim, mas eu tava meio em dúvida se é um cover ou não, né? Deixa eu ver se Coloca aparece. Fazendo. Million Dollar Man, Main Team. Isso, eu digitei. Vou ver se não, na busca diz exatamente o autor. Às vezes aparece assim, tipo aquelas coletâneas, TV's Greatest Hits.
Sim, também, sim. né? Pode Aquelas colocar coletâneas. main theme composed by. Man Theme. Deixa eu ver. O Ilustra Carlos perguntando de Galáctica aqui. Bom, a live é sobre o Homem de 6 milhões de dólares, mas sobre o. Mas respondendo a tua pergunta, sim, eu vi o reboot. Eu vi. Deixa No eu ver. início eu não gostei, mas depois eu me rendi à qualidade e comecei a ver que muitos elementos clássicos foram adotados na questão da mitologia. Baita série, as duas séries, tanto a clássica quanto o reboot. Aqui, ó. Eu fui abrir outra página aqui que aparece os nomes dos compositores. Realmente, alguns nomes tu falou. Como, por exemplo, vamos ver. Jerry Fielding, Stu Phillips, Mike Post, Mark Snow. Aqui, ó. O Gil Mellé, Oliver Nelson, Benny Golson e J.J. Johnson. Mas o criador do tema, não, eles não dizem qual é. Chatinho de ver, né? É complicado. É. Vou ver. É o Ilustra Carlos, eles colocaram muitos elementos clássicos, só que disfarçados dentro da mitologia. É verdade. Uhum. Música Funcionou. tema. Uhum. Deixa eu ver. A música e a música de abertura e encerramento. Ah, não, dos primeiros telefilmes lá foi escrito pelo Glenn Larson, Olha só, que foi cantada pela Dusty Springfield. Mas deixa eu ver aqui. Isso. tem que ver da série. O tema a música tema instrumental é Oliver Nelson. Oliver Nelson, tá. Esse aí mesmo, tinha esquecido. Oliver Nelson. É. Aham. Tem uns caras que são famosos por umas poucas composições. Alguns deles, às vezes, podem ter um portfólio imenso, mas a gente só vai lembrar de uma ou duas, né? É. Por exemplo, o Craig Safan, que fez o último Guerreiro das Estrelas e Remo, Desarmado e Perigoso. Pois é. Eu não me lembro de mais nada dele. Só que só com esses dois aí, o cara já fez história. É. Bem por aí. Uhum. Tá rendendo E essa live hoje, hein? é. E o engraçado é que, mesmo tendo adaptações de quadrinhos antigas e mais recentes, o Steve Austin não teve uma nova versão, mas a Mulher Biônica teve, Ei, né? Que passou na Record. eu cheguei a ver na época quando passava na TV por assinatura, mas eu não me animei muito não. Não achei muito interessante. É. E na Record passava bem tarde, assim, perto da meia-noite, por aí. Aqueles horários Eu, lá que eles. eles davam a entender que a tecnologia biônica era bem diferente daquela dos anos 70, que, a, que eram tecidos ciberneticizados, se é que existe isso. Eram umas fibras, materiais compostos, Ah, capazes de resistir a toneladas de tração e tal, etc. É um troço bem diferente. hum. É. E também mudaram do episódio piloto para a série, várias características também. No episódio piloto, a irmã da Mulher Biônica é deficiente auditiva, se não falha a memória. E não sei por que cargas d'água alguém implicou
com o fato da heroína ter uma irmã que se comunica por língua de sinais. Não entendi o que tinha de absurdo nisso. Daí eles mudaram. Daí na série a irmã dela era falante e tudo mais e tal. O que pra mim não, 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 não fez nada, sabe? Não, primeiro já não tive nenhum problema. E segundo, não melhorou em nada também. É, é isso, é. Bom, mas... Eu me lembro que eles incluíram a atriz da Starbucks, do Galáctica, como uma outra mulher biônica que tinha se rebelado lá contra a agência de inteligência. Ela aparecia em alguns episódios. Logo depois do Galáctica, quando ela ainda estava num hype, assim, né? Uhum. A Kate Sackhoff. Ah, tá. Bom, acho que era isso, né? A gente abordou bastante, assim, falamos de atores também. E a minha memória andou me traindo um pouco também, já que eu lembro de pouca coisa. Eu lembro bastante do Pé Grande e daquele túnel bizarro lá. Ah, é verdade, o túnel. É É, verdade. aquele túnel giratório lá, que Isso, deixava indicado. é verdade. A Aham. passagem para o esconderijo lá dos ETs, né? É. Eu lembro que esse eu vi no Guaíba. Até a parte lá da luta entre os dois lá que o Pé Grande tem o braço arrancado. Isso, isso. A Guaíba fez uma coisa muito legal passando essas séries. Eu ficava muito triste aos domingos, quando eu queria ver um episódio de Galáctica e dava de cara com Bragantino contra 15 de Piracicaba. Ou jogão de bola equivalente. Pois é. Eu já cheguei a ligar para Guaíba para reclamar no mês dos anos 80. É, como é que isso Alô, se faz? esse jogo xarope! A Guaíba tem cada história, cara, que contando não dá para acreditar. É, Como na é. época da exibição pirata que eles fizeram de Enigma de Outro Mundo. Hã? Enigma de Outro Mundo ainda não tinha sido liberado para exibição na TV. Que esses caras pegaram VHS de locadora, tocaram e soltaram a fita. E vamos Ah, embora. lembra um caso recente que teve, que acho que foi na Rede Brasil, que passaram lá o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E. É, Ah! é. E outra. E tem um caso não tão recente lá por 2000 e. Vamos dizer assim, 2007, por aí. A Ubra TV, quando passava filmes também, né? Passou dois inéditos que estavam em DVD que o SBT não tinha passado ainda. Que foi o primeiro Crônicas de Nárnia e o Fúria em Duas Rodas. Se teve mais, eu não sei, né? Que barato. Bom, mas acho que era isso, né? Foi bom as lembranças. É. E aí, Então tá. Então, aguarda a próxima convocação. tá me De repente, ouvindo a longa e próspera aí? Opa, tem um certo probleminha aqui. Pronto, tá aqui. Isso. isso aí. Vamos ver agora qual é o próximo que vai fazer aniversário. Se não me engano, ah, tem um outro seriado que completa, né? Aniversário. Será que não é a nova geração? A nova geração é em novembro. Ah, sim. E é de Ele é de 80. 80, ele é de 87. Ah, Para fechar 40 anos só daqui a 4 anos. hum, certo. Mas sempre tem alguma coisa dos anos 70 que. Deixa eu ver.
Olha, se não me falha a memória, a série animada de Star Trek é esse ano ou ano que vem. Hum. Fecha 50 anos esse ano ou ano que vem. Ah, sim. Deixa eu ver o Star Trek Animation. Aliás, eu me lembro da dublagem original, que maravilha. Adorava aquelas vozes. A dublagem que tem na Netflix atualmente é com os atores do reboot de cinema do JJ. Com Ah, as vozes sim. do cinema. Aqui, ó. A série animada. Saiu em 8 de setembro de 73. Interessante. Tá vendo Aqui, aí? eu só conheci ela. Eu não vi quando criança, eu só vi ela bem depois, assim, os trechos. E aí, sobre a história da Filmation também. Esse é outro clássico. É, interessante. Isso aí. Vamos encerrando por aqui. Agradeço pela presença aqui. Aguardo uma próxima convocação. Sempre apostos. Muito Isso obrigado aí. pelo convite e muito obrigado pelo pessoal que corajosamente nos acompanhou até agora há pouco ao final desta live. Isso aí. E quem perdeu só vai poder assistir lá no canal ANDF Studio, da forma revertida. Isso aí. Boa noite. Se cuidem. Hidratem-se também, que tá um calor. Hidrate, hidrate. E Isso aí. usem filtro solar. Né? Isso aí. Cuidado com a Parafra... insolação. Parafraseando o Bial, usem filtro solar. Ah, ouvi. Faz tempo. Isso aí. Até mais. Até.